Fala pessoal, aqui é o analista Marcos Salomão e vamos fazer análise direto ao ponto para o índice futuro para o dia 8 de agosto de 2018. Peço a você que se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Estamos também no Facebook, então se você procurar Papo de Trader, tem um grupo lá, aí você pede para entrar no grupo e aí eu libero a entrada, tá ok? Então, e se você também gostar do vídeo, curta o vídeo, mas não se esqueça, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tá bom? Bem, vamos lá fazer a nossa análise. Coloquei logo aqui o nosso diário, e aí já coloquei logo uma linha aqui para dizer que esses pontos aqui que nós estamos encontrando, aqui, aqui, essa região toda aqui, ó, foi onde teve muita briga. E então é por isso que está sendo um ponto difícil de ser ultrapassado aqui o nosso índice futuro. Então, hoje, lógico, nós tivemos uma notícia, né? E aí bagunçou todo o índice. A gente estava com índice positivo e depois ele ficou negativo depois da notícia. Mas esse ponto é um ponto relevante. Aliás, essa região é uma região relevante, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui para ver o que houve no dia de hoje. Vou botar aqui nos estudos, ok? Deixa eu botar aqui no 1 minuto. Vamos ver onde é que ele começou o dia. Bem, começou o dia aqui num gap de alta, um grande gap de alta, tá ok? Depois ele ficou consolidado, um dia chatinho, um dia chatinho. Depois, veja aqui, o primeiro ponto interessante, aliás, uma região interessante, é aqui o ajuste. Veja que ele bate nessa região aqui do ajuste, aqui no 81,140, que foi o ajuste, não atingiu o ajuste. Então, se você trabalha com vários contratos, na região do ajuste você pode espalhar os seus contratos, pelo menos para ele pegar algum deles. Mas se você trabalha apenas com um contrato, aí no trade do ajuste você vai colocar a sua ordem aí exatamente no ponto do ajuste, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto. Depois ele bate aqui de novo no ajuste, bateu de novo aqui no ajuste e veja que ele deu aí um gainzinho, tá bom? Ele deu aí em torno de 70 pontos, então teve aí também oportunidade da segunda vez. Depois, né, isso aí já veio com a notícia, ele deu aquela descaída, tá? Aqui também foi um ponto que, se fizesse aquele trade dessa região aqui do 80,715, que é bastante importante, é um ponto bastante importante, e fazendo uma parcial de 40 pontos também daria certo, tá ok? E aí você fecharia no preço aqui, mas não sairia no negativo, tá bom? Bem, depois ele veio, aí ao longo da tarde, né, no final da tarde, ele deu uma recuperada, e veja aqui que ele bateu aqui, né? O que era um suporte virou resistência e ele não conseguiu passar desse ponto, tá? E aí fechou aqui. Mas aqui também, se fizesse aqui um trade, nesse ponto aqui também daria certo. Aliás, é aqui, né? Primeiramente quando ele bateu, e aí ele bateu aqui e caiu. Vamos ver aqui quantos pontos. Quase em torno de 100 pontos também, tá? O trade do suporte e resistência, você entra aí com uma mão mais leve, de 25% a 50% da mão, onde você busca aí, no mínimo, aliás, você busca 40 pontos para fazer uma parcial. E aí deixa o resto correr. Então você faz uma parcial aí de 75% da sua mão que você entrou e deixa o resto correr, tá? Bem, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Deixa eu botar aqui, estamos aqui no 15 minutos agora. Então, um outro ponto que eu não falei no vídeo anterior, mas depois eu coloquei tanto no Facebook como no Telegram, foi a perda da mínima. Foi a perda da mínima. O que aconteceu no dia de hoje? A gente fala quando a perda da mínima é um trade importante, onde a gente entra com 100% da mão e bota um stop máximo de 40 pontos. No caso de hoje, ele deu stop. Então, ele deu stop e caiu.
nesses casos assim, em pontos importantes, a gente refaz a operação. Então, como é um ponto específico, um ponto importante, refaça a operação. Não tenha medo de refazer pelo menos uma vez a operação, porque aí a gente não fica com aquele sentimento, pô, me tirou e aí depois caiu. Então, não tenha medo de refazer a operação, tá bom? Depois, aqui um outro ponto que a gente comentou no dia de ontem foi esse gap aqui, e ele veio buscar exatamente aqui o fechamento do gap, tá? E depois subiu e bateu aí nessa resistência que antes era suporte, bateu nessa resistência. Vamos dar aqui uma olhada no novo ajuste. Eu vou usar esse aqui do Profit porque a bolsa ainda não divulgou e tem um acerto aí, uma variação pequena, então a gente pode considerar aí esse 8288. Então deixa eu colocar aqui o novo ajuste para a gente fazer o nosso estudo. 8288. Beleza. Então aqui nós já temos os nossos pontos. Bem, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos fazer os nossos cenários. Cenário 1, ele abriu aqui e aí foi tocar aqui esse ponto. Tocando aqui esse ponto, já sabemos que isso aqui virou uma resistência importante, a gente vai fazer uma entradinha aí de risco, né, de 25% a 50%, da mesma forma, faz uma parcial com 40 pontos e deixa o resto correr, tá ok? E aqui a gente também tem o nosso ajuste. Temos o nosso ajuste, tá ok? Então, se ele abrir estável, abrindo estável, bateu no ajuste, a gente também vai fazer a nossa compra, tá? Vai fazer a nossa compra aqui com 25% a 50% da mão. Da mesma forma, um outro cenário é quando ele, vamos dizer que ele abriu em gap ou perdeu o ajuste, né? Abriu acima do ajuste, de alguma forma perdeu o ajuste. Quando voltar aqui no ajuste, quando voltar aqui no ajuste, né? Já sabemos que a gente vai fazer a nossa venda aqui também com 25% a 50% da mão, tá bom? Bem, se enquanto ele estiver abaixo do ajuste, a gente vai ficar de olho na perda da mínima de hoje, tá? Na região, se tiver um lote grande na região aqui, você vai botar a sua ordem abaixo do lote grande. Então, deixa eu ver qual foi a mínima. Foi aqui no 79.945, tá ok? Vamos dizer que você tem um lote grande no 955. Você vai botar a sua ordem no 950, porque a probabilidade dele, se ele passar, a probabilidade dele continuar é muito grande. E aí ele tem bastante alvo. Veja aí que a gente tem mais de 1.000 pontos de alvo. Então pode ser um trade bastante importante também, tá ok? Pode dar um gain interessante. Então esse é um ponto importante que você vai prestar atenção na perda da mínima do dia. Já sabe, 100% da mão, um stop até 40 pontos. Se não andar, zero e refaz a operação. É melhor você refazer a operação, estopar logo e refazer a operação do que ficar ali naquela adrenalina, vai, não vai, e às vezes ele te estopa, tá bom? Então o raciocínio é esse, não andou, zerou, pode contar 1, 2, 3, não andou, zerou, para você refazer a operação. Tem muita gente que faz dessa forma e não se arrepende de ter estopado e ter entrado novamente, tá bom? Bem, um outro cenário aqui que pode acontecer também é ele romper, aliás, ele abrir aqui em cima, e aí a gente vai fazer uma compra aqui no 80.715, tá? Vai fazer uma compra aqui no 80.715, uma compra de risco de 25% a 50% da mão, tá ok? Esse espaço todo aqui, a gente vai ter que ter paciência, tá? Esse espaço todo aqui
A gente vai ter paciência porque a gente pode encontrar muita resistência, muito ponto de resistência aqui, aqui, esse ponto aqui também. Então é uma região ruim de operar. Então tenha paciência, veja quais são os pontos interessantes, não fique clicando toda hora, tá ok? Bem, num outro cenário se ele chegar aqui em cima, tá? Chegando aqui em cima, aí a gente vai, num primeiro momento, vai fazer uma entrada aqui de risco, né? Uma venda aqui de 25 a 50% da mão, tá ok? Esperando aí que ele não vá romper de primeira esse ponto, tá? Agora, se ele começar a acumular nessas zonas aqui, como ele já estava fazendo aqui hoje, por exemplo, ele estava acumulando. Se ele começar a acumular novamente, aí a gente vai verificar a possibilidade de um rompimento, tá ok? Dessa região, tá? Então, da mesma forma, 100% da mão, um stop até 40 pontos. E aí você vê onde é que tem lotão. O lotão vai ser a sua referência, porque se passar do lotão, grande probabilidade dele subir, tá? Então, são esses os pontos. Aqui também para cima tem bastante alvo. Eu vejo aí que tem mais de 500 pontos de alvo. Então, esse rompimento aqui do 935, aliás, da região, tá? É uma região que tem que ficar de olho e a nossa referência vai ser o lotão, tá bom? Então, são esses os pontos, tá? Fiquem ligados nesse ponto aqui, que é a perda da mínima, é bastante importante, tá bom? Aí já sabe, tem o nosso trade do ajuste, que também pode, e aqui o 875, 8.715 é importante também, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, assine o canal, inscreva-se no canal e também estou no Facebook no Papo de Trader, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã.